Os irmãos sabem, muitas pessoas vêm, bastantes pessoas mesmo vêm ter comigo e perguntam-me porque é que não celebramos o Natal da mesma maneira como a grande maioria dos cristãos celebram o Natal. E eu te fiz aqui um apanhado de vários estudos que eu tenho feito a respeito do Natal, e há uma enciclopédia, que é a Wikipédia, livre para toda a gente, é livre, podemos só entrar na internet e nós encontramos o que eu vou dizer e muito mais, 1000 coisas mais a respeito do Natal, do Pai Natal, da árvore de Natal, da troca de presentes. Mas eu fiz um apanhado e eu gostava de ler aos irmãos e é por isso que eu e a minha casa, quando tomamos conhecimento desta verdade, nós deixamos de celebrar o Natal da mesma maneira como a grande maioria das pessoas celebra, inclusive cristãos, e tenho vindo a ensinar a igreja para abandonarmos isto, assim como eu ensino a igreja a abandonar todos os amuletos e idolatria e símbolos do oculto, também nós devemos abandonar estes símbolos de Natal que têm a sua raiz no oculto, em adoração de deuses estranhos, e nós devemos abandoná-los. A mesma ousadia que tivemos para abandonar a Senhora de Fátima, a Senhora Aparecida e o Santo A, o Santo B, a mesma ousadia que tivemos para anular, destruir, desfazer toda a sorte de amuletos, toda a sorte de símbolos satânicos e do oculto, nós devemos ter a mesma ousadia e sem sermos teimosos. Há muito cristão que depois de saber continua a ser teimoso, porque quer permanecer na sua tradição. E há a tradição do homem que anula a palavra de Deus. E nós precisamos ter cuidado com isso. Não estou a dizer isto num tom crítico, não estou a dizer isto para acusar quem quer que seja, estou a dizer porque me perguntam e eu quero dar a razão porque deixei de fazer e celebrar o Natal da mesma maneira. Eu celebro o Natal, sabendo que não é uma festa ordenada por Deus, mas eu celebro o Natal em família, em comunhão, num tempo de paz, num tempo de alegria, mas sabe, eu celebro o Natal não apenas no dia 24, no dia 25, eu celebro o Natal todos os dias. Todos os dias. Todos os dias que há uma oportunidade para termos a família junta, nós nos juntamos, porque nós celebramos o tempo da família. E se Natal é tempo de família, então não faça só uma vez por ano, faça sempre que pode. Amém? Então eu tomei notas, algumas notas que eu gostaria de ler. No ano de 245 depois de Cristo, o teólogo Orígenes repudiava a ideia de se festejar o nascimento de Jesus como se fosse um faraó. Há inúmeros testemunhos de como os primeiros cristãos valorizavam cada momento da vida de Jesus Cristo, especialmente a sua paixão e morte na cruz. No entanto, não era costume na época comemorar o aniversário e, portanto, não sabiam que dia havia nascido o seu Senhor. A celebração do Natal de Jesus foi instituída oficialmente pelo Papa Libério no ano 354 depois de Cristo, ou seja, no quarto século. Segundo os estudos, a data de 25 de dezembro não é a data real do nascimento de Jesus. A Igreja, neste caso católica romana, entendeu que devia cristianizar as festividades pagãs que os vários povos celebravam na altura do solstício de inverno. Portanto, segundo certos eruditos, o dia 25 de dezembro foi adotado para que a data coincidisse com a festividade romana dedicada ao nascimento do Deus Sol, invencível, que comemorava o solstício de inverno. Ou seja, o dia 25 de dezembro foi instituído pela Igreja Católica Romana para se juntar a uma outra festividade que era dedicada ao nascimento do Deus Sol, invencível, e era uma festividade pagã. Então a Igreja Católica Romana juntou uma festa cristã, que não é bíblica, mas denominada cristã, com uma festa pagã. Para quê? Para que anulasse essa festa pagã. No mundo romano, a Saturnália
festividade em honra ao deus Saturno, era comemorada de 17 a 22 de dezembro. Era um período de alegria e troca de presentes. Daí vêm as trocas de presentes nesta ocasião. Qual era a festividade? Uma festividade ao deus Saturno. O dia 25 de dezembro era tido também como o do nascimento do misterioso deus persa Mitra, o sol da virtude. Assim, em vez de proibir as festividades pagãs, forneceu-lhes simbolismos cristãos e uma nova linguagem cristã. Ou seja, um fundamento pagão, festas pagãs, e a Igreja Católica Romana mudou a linguagem, mudou-lhe o simbolismo e dá-lhe uma nova linguagem cristã. As alusões dos padres da Igreja ao simbolismo de Cristo, como sol da justiça, como luz do mundo, expressam o sincretismo religioso. Ou seja, Jesus é o sol da justiça, Jesus, é a luz do mundo, e como a festividade do dia 25 de dezembro era a festividade ao Deus Sol, então há que mudar isto. Em vez de festejar o Deus Sol, vamos celebrar aquele que é o sol da justiça e a luz do mundo. Mas o seu fundamento é errado e não tem base na Bíblia. As evidências confirmam que no esforço de converter pagãos, os líderes religiosos adotaram a festa que era celebrada pelos romanos, o nascimento do Deus Sol invencível, e tentaram fazê-la parecer cristã. Há muito tempo que se sabe que o Natal tem raízes pagãs. Por causa da sua origem não bíblica, no século XVII, esta festividade, o Natal, foi proibida na Inglaterra e em algumas colónias americanas. Quem ficasse em casa e não fosse trabalhar no dia de Natal era multado. É engraçado, não é? Toma lá. Mas os velhos costumes logo voltaram e alguns novos foram acrescentados. O Natal voltou a ser um grande feriado religioso, e eu acrescento, e comercial, nos dias de hoje. Eu acrescentei. O religioso está lá na enciclopédia comercial, enciclopédia PC, Paulo Cardoso. Eu não vou debruçar-me hoje a respeito da árvore de Natal. Nós sabemos a sua origem, da troca de presentes, já vimos que tem a ver com o Deus Saturno, a figura do Pai Natal que tem a ver com o São Nicolau, com um duende, ou seja, um demónio. E muitas vezes nós abraçamos isto, brincamos com isto, e é postaizinhos com o Pai Natal, e é na casa a figurinha, enchemos a casa com figurinhas do Pai Natal. Olha, troca o Pai Natal e ponha lá a Senhora de Fátima. Vai dar o mesmo. Ai, que coisa, pastor, não diga uma coisa mas com o Pai Natal brinca-se. Acha-se muito bem, muito bonito. Entra pela janela, sai pela janela, entra pela chaminé, fica a comer à mesa conosco, conversa. Eu estou a ser franco convosco. No momento em que eu tive revelação e conhecimento desta verdade, eu acabei com isso. No dia em que nós temos luz, é requerido que nós andemos na luz que nós temos. Se alguém quer continuar, pode continuar. Não vai ouvir da minha boca nenhuma condenação, mas eu posso dizer-vos que quando nós temos conhecimento da verdade, Deus requer que andemos na verdade. Por convicção e por obediência à palavra de Deus, assim como no uso de imagens de escultura, símbolos do ocultismo, símbolos de deuses, também na minha vida e de toda a minha família, tudo aquilo que simboliza esta idolatria pagã que se utiliza no Natal foi abolido. Não sendo esta uma festa bíblica, nem uma ordenança bíblica, aproveitamos o tempo para uma boa reunião de família, assim como em qualquer outro feriado, seja nacional ou seja religioso. Nós aproveitamos bem este tempo, descansamos, comemos, convivemos, falamos, mas nós fazemos isso em qualquer outra ocasião. Dando o mundo religioso e comercial tanto ênfase ao Natal nesta época do ano, então nós vamos aproveitar a mesma para lhe darmos o verdadeiro significado do Emmanuel, o Deus conosco. E o Emmanuel
o Deus conosco, se é o aniversariante, então ele é que é digno de receber as prendas. Quando eu faço anos, quem recebe as prendas sou eu, não são os convidados. Alô? Se nós queremos adotar este dia para celebrar o Natal, quem recebe a prenda é o aniversariante, não os convidados. E vou mais longe como pastor, cabe-me a mim dizer com muita tristeza que no mês de dezembro, mês de Natal, o mês em que Jesus Cristo deveria ser celebrado com mais ênfase, atendendo ao calendário, é o mês em que as igrejas mais sofrem financeiramente, pois as pessoas gastam o produto da sua renda a comprar prendas, endividando-se, para ficarem bem vistos na fotografia, para dar a outros, esquecendo os seus compromissos com Deus. Em mais de 35 anos de pastor, mês de dezembro e mês de janeiro, são meses muito complicados financeiramente na vida da igreja, porque no mês de dezembro as pessoas gastam exageradamente e no mês de janeiro têm que recuperar aquilo que gastaram, e quem é esquecido é Deus. Sendo esta a época em que as pessoas celebram o Natal, então deveria ser a época em que as igrejas deveriam estar mais cheias. Infelizmente, quando o Natal calha num domingo, o conhecimento histórico é que uma grande parte das igrejas fecham. Não tem cabimento. Sendo o domingo o dia do Senhor Jesus, se o Natal calha ao domingo, então, nesse dia, todos, absolutamente todos, deveriam estar na igreja. Nem que viessem de muletas, de patins, de skate, mas todos deveriam estar na igreja. Eu estou a usar uma linguagem provocatória, mas é precisamente para atingir as mentes mais céticas, mais tradicionais e as mentes que mais se opõem à mudança. Natal tem a ver com Deus. Se tem a ver com Deus, nós largamos tudo para estar com Deus, para obedecer a Deus, para estar na presença de Deus e desfrutarmos da plenitude de Deus. Por isso, eu e a minha casa deixámos de celebrar o Natal como fazíamos há alguns anos atrás, pois usávamos todos esses mesmos artefactos e nós os abandonámos, e com muita alegria no nosso coração hoje, o significado tem 1000 vezes mais significado para nós. O Natal tem 1000 vezes mais significado para nós. É desejo do meu coração não criticar, não condenar, mas transmitir a verdade. E eu espero que todos aqueles que me ouvem tenham uma mente aberta, um coração aberto, para poder estudar. Estude. Eu desafio a estudar a origem do Natal. Eu desafio a estudar a origem da árvore de Natal. Eu desafio a estudar a origem do Pai Natal e da troca de presentes. E se tiver o seu coração aberto, seguramente tomará a mesma decisão que eu tomei, pois descobrimos que isso não tem a ver com Deus, não é vontade de Deus, não é propósito de Deus, não é festa de Deus. Então, vamos festejar a Deus conforme Deus nos tem determinado na sua palavra. E se o queremos celebrar, então celebramos o seu nascimento, mas alegramos-nos com a sua morte, com a sua ressurreição, que são a causa de nós sermos chamados filhos de Deus. Amém.